O Jornal Alerta Geral, gerado pela FM 104.3 Expresso Grande Fortaleza, com transmissão simultânea pelas redes sociais do Ceará Agora e para mais de 20 emissoras de rádio no interior do estado, abre espaço a partir desta quinta-feira para entrevista com os candidatos ao Palácio da Abolição. Hoje, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida conversam com o candidato da Unidade Popular, Serley Leal. Serley é natural do município de Iguatu, na região Centro-Sul. Tem 40 anos de idade, é bancário concursado e aos 19 anos de idade ingressou no movimento estudantil, tornando-se, como ele mesmo faz questão de destacar, um defensor da Revolução Socialista como saída para a grave crise que vive o Brasil. Em 2020, Serley integrou como candidato a vice a chapa da professora Paula Colares à Prefeitura de Fortaleza. Agora, dos estúdios do Jornal Alerta Geral, o candidato do partido UP, Unidade Popular, Serley Leal. E ele já está conosco aqui no Jornal Alerta Geral, nos estúdios, para conversarmos aqui durante os próximos 20 minutos sobre as ações do candidato da Unidade Popular, Serley Leal, ao governo do estado. Serley, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral, bom dia. Bom dia Luzenor, bom dia a todos os ouvintes do Jornal Alerta Geral, obrigado pelo convite. Serley, como é entrar em uma campanha ao governo do estado com a Unidade Popular, um partido novo que tem pouco mais de 3 anos, sem recursos financeiros, sem fundo eleitoral, sem tempo de propaganda no rádio e na televisão? Como fazer essa campanha e como levar aos eleitores, às eleitoras, as propostas que você quer apresentar ao longo desta campanha? Bom, primeiro, Luzenor, é um desafio, é um enorme desafio para nós estar nessa campanha. É uma decisão coletiva, a minha candidatura ela é uma decisão do partido, uma decisão das bases do partido, dos núcleos, dos diretórios do partido. E, de fato, nós temos um partido desde 2019, fruto de um processo desgastante de recolhimento de assinaturas. Foram 1,5 milhão de assinaturas recolhidas em todo o país, e sem recursos e sem nenhum grande cacique eleitoral, sem um deputado federal, sem grandes recursos, mas com a militância aguerrida, combativa, uma militância decidida e determinada, nós conseguimos legalizar o partido. E hoje temos, além da minha candidatura aqui, a governador do estado do Ceará, a candidatura à presidência da República do companheiro Leonardo Péricles, que é morador de periferia, trabalhador como eu. Entramos no movimento estudantil concomitantemente, ele lá em Minas Gerais e eu aqui em Fortaleza. Então é um desafio, mas é um desafio que nós temos muito orgulho de assumir pela Unidade Popular. É uma semente que se planta para outros projetos políticos e eleitorais no futuro, ou Serley? Com certeza. A gente quer apresentar um novo programa político de esquerda, diferente, transformador, revolucionário. A gente acredita que é preciso, nesse momento, uma grande campanha, uma mobilização nacional, porque a nossa própria democracia está ameaçada, infelizmente. Existem ataques recorrentes da Presidência da República e de outras organizações, de outros candidatos que fazem questão de já atacar essa cambaleante democracia que nós temos hoje. Como você falou, nosso partido foi fundado há 3 anos, não tem fundo partidário, nós recebemos 0,01% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, do chamado Fundo Eleitoral, do Fundão. Ou seja, isso nem se compara a 700 milhões que outros partidos recebem. E essa, para nós, é uma marca da falta de democracia que existe no processo eleitoral brasileiro. E dentro desse programa de esquerda, quais são as propostas? O que é que o Serley pensa sobre ações de um governo da Unidade Popular? A Unidade Popular é um partido socialista. Nós temos um programa socialista e adaptamos esse programa nacional à realidade do povo cearense. Nós acreditamos que o modelo de desenvolvimento que foi traçado nos últimos anos, embora tenha melhorado relativamente a vida do povo, trazido alguns benefícios, esse modelo de desenvolvimento ele amplia a desigualdade social do Estado.
A gente precisa ter um modelo autônomo, independente, um modelo que os trabalhadores estejam no centro, um modelo democrático e participativo. Nós acreditamos hoje, um dos eixos da nossa campanha é trazer o povo para as principais decisões do Estado do Ceará. Nós hoje não temos meios, instrumentos, até temos constitucionais, mas não temos vontade política de implementar plebiscitos, por exemplo, ou consultas públicas, assembleias populares nos bairros, nos principais municípios do estado, para que a gente possa governar com o povo. Então esse é um dos eixos que a Unidade Popular está trazendo nacionalmente e aqui no estado do Ceará, é trazer a população para decidir. Então, inclusive sobre esse modelo de desenvolvimento que, na minha opinião, é excludente, dependente, principalmente do capital estrangeiro. A gente abriu mão dos principais ativos do estado do Ceará, vem dentro do processo do neoliberalismo, e é preciso recuperar a capacidade de intervenção do Estado na economia, e é uma das coisas que a gente está levantando nessa eleição. Nós estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com o candidato da Unidade Popular ao Governo do Estado, Serley Leal. Também conosco aqui o jornalista Beto Almeida. Serley, o Unidade Popular, por ser um partido jovem, claro, tem suas dificuldades iniciais, mas a partir dessas eleições estão previstas, por exemplo, a possibilidade de os partidos menores se unirem em federação. Eu pergunto para você o seguinte, não seria viável, por exemplo, ter pensado numa federação dentro de um espectro ideológico mais aproximado do Unidade Popular com outros partidos, por exemplo, como o PCB, ou mesmo como outros, como o da Adelita Monteiro? Não seria, inclusive, mais viável para trabalhar a possibilidade de se fazer um candidato à Assembleia Legislativa, por exemplo? Bom, a gente não pensou na federação, principalmente porque nesse modelo que está o sistema eleitoral brasileiro, a federação ela teve o objetivo da manutenção do fundo eleitoral dos grandes partidos, né, dos partidos que já têm bancada na Câmara Federal. Então, essa é uma característica dessa federação. Inclusive, a expectativa que seja modificado mais uma vez a lei, seja repensado a lei para retornar às alianças no campo proporcional. Na Assembleia Legislativa, vocês estão propondo lançar uma chapa coletiva feminista. Agora surgiu a ideia dos mandatos chamados mandatos coletivos. Isso é uma saída, vamos dizer, para os partidos menores se fazerem representar nas casas legislativas? Há essa possibilidade para vocês? Com certeza. A gente acredita nesse processo eleitoral, unir movimentos sociais, unir candidaturas que têm identidade ideológica, juntar essas pessoas, principalmente se for mulher, né? É uma candidatura feminista, é uma candidatura da luta das mulheres. Isso facilita, sim, a entrada e o ingresso na Assembleia Legislativa. O principal para a gente, nesse momento, é apresentar essas candidaturas, forjar lideranças políticas. Nós precisamos ter novas lideranças políticas. Nós surgimos, enquanto Unidade Popular, pós-2013. Nós vimos uma grande crise de representatividade política no Brasil. Nós vimos aquelas grandes manifestações e o que sucedeu nessas manifestações foi um vendaval de conservadorismo no nosso país. Foi grupos, inclusive, se autodenominando fascistas para a política brasileira, e é preciso a gente enfrentar, e foi por isso que nós criamos a Unidade Popular. Nós temos pressa, porque precisamos eleger representantes, mas queremos fazer isso com o povo e forjando um partido político. Nós não acreditamos que apenas as pessoas, os deputados, os candidatos, as figuras públicas resolverão o problema. Para nós, o mais importante é construir uma nova opção, um novo instrumento de poder no Brasil, e para nós é a Unidade Popular. Quando você fala sobre a ideia de forjar novas lideranças, o estímulo para a formação política de jovens, como é que vem sendo feito esse trabalho pela Unidade Popular aqui na região metropolitana de Fortaleza e também no interior? A Unidade Popular já tem também esses núcleos, essas sementes sendo plantadas no interior, porque é importante que nós estimulemos as pessoas a entrarem na vida pública e principalmente os jovens a participarem das eleições, a se integrarem a debates, e esse processo de renovação é que faz com que nós
nós tenhamos uma participação ainda maior da sociedade na vida política e pública do país. Como é que está sendo feito esse trabalho para forjar, para estimular o surgimento de novas lideranças, de novos nomes na política do Ceará pela Unidade Popular? A gente constrói a UP através de movimentos sociais. São movimentos sociais ativos. É um movimento de mulheres Olga Benário que está lançando essa chapa feminista junto com outros movimentos, o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. A gente uniu esses movimentos e a União da Juventude e Rebelião, que é um movimento juvenil, uma organização socialista de jovens. Temos no interior, no Cariri, Suede Carvalho, que é professora, mulher trans, e está na candidatura a deputada federal lá no Cariri. E a gente constrói essas lideranças pela base, por esses movimentos sociais. Agora mesmo, esse movimento feminino, que chama Movimento de Mulheres Olga Benário, fez uma ocupação para denunciar a violência contra a mulher. Então, o governo afirma que tem atacado esse problema, mas a gente só tem visto um centro de referência. As casas-abrigo não existem praticamente. O atendimento da população, das mulheres que sofrem violência, é muito tímido. E esse movimento fez essa ocupação para alertar a sociedade. As mulheres estão sendo mortas. A cada 2 horas, uma mulher é estuprada no nosso país. Então, o feminicídio é uma realidade. O Ceará é o terceiro pior estado para uma mulher viver por conta da ameaça de ser assassinada. Então, essas lideranças, elas são forjadas na luta social. Então, eu sou militante e continuarei independente da eleição. Nós estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com o candidato da Unidade Popular ao governo do estado, Serley Leal. Daqui a pouco a gente volta para retomar essa conversa. Voltamos aqui no Jornal Alerta Geral, que a partir desta quinta-feira abre espaço para os candidatos ao governo do estado. Amanhã, sexta-feira, iremos ouvir o candidato do PSTU, José Batista, o Zé Batista, confirmada a entrevista, e vamos dar sequência com outras entrevistas com os demais candidatos aqui no Jornal Alerta Geral, que é gerado pela FM 104.3 Expresso Grande Fortaleza, tem transmissão simultânea para outras 22 emissoras de rádio no interior do Ceará e também pelas redes sociais do Ceará Agora. E retomamos a conversa com o candidato da Unidade Popular, Serley Leal. Jornalista Beto Almeida. Serley, você tem candidato, ou seja, a UP tem candidato à presidência da República, mas, e vocês têm dito o seguinte, que quer derrotar a direita fascista no país. Nesse aspecto, eu lembro, por exemplo, que a Adelita Monteiro do PSOL, ela desistiu inclusive da candidatura dela ao governo do estado, porque entendeu que o PSOL poderia se aliar exatamente nesse propósito de derrotar o que considera de governo de direita e apoiar a candidatura do presidente Lula. Nesse caso, não teria, do ponto de vista prático, para a UP, inclusive ganhar visibilidade e maior participação, se tivesse também na disputa, por exemplo, a um apoio a um candidato que tem mais afinidade ideológica com vocês, como é o caso do candidato do ex-presidente Lula? Bom, há uma diferença grande da Unidade Popular com o PT. Para nós não basta ser antifascista, né? Nós acreditamos que não basta só derrotar o Bolsonaro. Nossa eleição é uma eleição de 2 turnos. É uma eleição onde, na primeira parte da eleição, os eleitores votam em quem ele acredita ser melhor para o país. No segundo turno, ele vota mais ou menos o que ele quer derrotar, no que ele não quer que seja eleito. Então, na nossa opinião, nessas eleições era preciso ter um programa socialista, antifascista e antirracista. E essa candidatura do Leonardo Péricles representa isso. Então, a aliança não se deu no primeiro turno por esse motivo. Nós não podíamos negar o direito à população, os trabalhadores especialmente, o direito de votar nesse programa, de apresentá-lo como um programa transformador. O programa da Unidade Popular, ele não é um programa comum, ele é um programa de transformação realmente socialista. Então, nós temos propostas como a revisão da dívida pública, nós temos proposta de uma reforma agrária que não se discute mais nesse país, uma reforma agrária popular, a própria participação popular, participação direta das pessoas no processo de discussão das propostas e das prioridades políticas do país. Nós temos um programa de nacionalização dos bancos, de mudança
como eu já falei aqui para o estado do Ceará, de uma mudança na perspectiva de um estado que sirva para o trabalhador. Pois não, Beto. Essa bandeira das ideias socialistas, você acredita que ainda encontra respaldo realmente na opinião popular, na opinião pública, no eleitorado? E principalmente, você considera que é viável de fato ou é apenas um sonho socialista? Na verdade, não é um sonho, porque durante pelo menos 90 anos, durante o século XX, vários países foram socialistas, o principal deles, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então não é um sonho, é possível se realizar. Inclusive, foi a própria União Soviética, com seus soldados, com muito apoio popular, que venceu os nazifascistas lá em 1945. Então, é possível realizar, sim, um projeto socialista. Não é uma utopia. Nós estamos falando de um socialismo concreto. Nós não falamos de um socialismo, um ideal, sim, abstrato. Agora, nós precisamos materializar essas propostas, porque aí está o problema. A população, ela não tem identificação. Durante muito tempo, e isso continua, há uma luta ideológica na sociedade. As pessoas, elas são instadas, elas são levadas a pensar que o socialismo, por exemplo, divide as casas das pessoas, que o socialismo é uma organização autoritária, quando nós não estamos falando de democracia. Nós estamos falando de ampliar a democracia no nosso país. Isso é que é socialismo. É colocar as pessoas para poder decidir de forma direta. E não simplesmente a gente ter um processo eleitoral que alguns candidatos vão gastar milhões de reais, enquanto os trabalhadores não podem gastar isso. Por quê? Porque não tem e não deveriam também. Então, como você vai ter um operário, um trabalhador comum, se candidatando à presidência da República ou se candidatando a governador, a deputado, com a capacidade que hoje tem esses candidatos de influenciarem com o poder econômico? Então, isso é o socialismo para nós. É democracia, é muito mais democracia e o controle social das empresas para o Estado, mas não qualquer Estado, porque também não adianta estatizar se esse Estado não tiver sob o controle dos trabalhadores. Qual é o pensamento do Sérgio Leal sobre os recursos públicos destinados ao fundo partidário, ao fundo eleitoral? Em 2022, temos pelo menos 4 bilhões e 500 milhões de reais direcionados à campanha deste ano, né? Que é um dinheiro público, né? Qual o pensamento da Unidade Popular sobre fundo eleitoral, sobre fundo partidário? Porque os partidos, tanto de esquerda como de direita, de centro, estão argumentando que sem esses recursos não dá para fazer campanhas, não dá para estruturar os partidos e, ao mesmo tempo, também renovar e estimular o surgimento de novos militantes políticos. Na verdade, é um absurdo, é um abuso econômico essa quantidade de recursos destinada às eleições. Isso significa o quê? Significa que para manter a riqueza do processo eleitoral, para manter esse despejo de dinheiro de recursos nas campanhas eleitorais, você retira dinheiro que poderia ser usado para a educação, para a saúde e agora destinado à eleição. Para nós é um abuso. Isso não quer dizer que não seja positivo destinar alguns recursos para a eleição. Outro abuso econômico é essa diferença entre os partidos. Nós temos partidos que vão receber 2% igualmente e os outros 98% vão ser destinados aos principais partidos. A manutenção dos mesmos grupos políticos, mesmas oligarquias, do mesmo poderio econômico no nosso país por conta do fundo partidário. Então são dois grandes absurdos. Primeiro, o volume, que não deveria ser. Segundo, a divisão, que deveria ser proporcional às organizações políticas e não por bancada. Porque como vão aparecer novos partidos e novas lideranças se os recursos que são públicos, né? Como você divide o recurso público desigualmente? Tem sentido isso? Você imagina que você pode dividir o recurso da educação para a escola em Fortaleza, né? Se ela tomando em consideração a quantidade de alunos, com a mesma quantidade de alunos de forma diferente, não faz sentido. Então era para ser um recurso igual, claro, muito menos do que o que foi destinado aí pelo fundo
especial. São 7h41. Nós estamos encerrando aqui a entrevista com o candidato da Unidade Popular ao governo do estado, Serley Leal, que teve a oportunidade nesses 20 minutos de expor ideias, principalmente sobre a linha de atuação da UP, da Unidade Popular. Serley, nós fazemos questão de ter aberto esse espaço também para os candidatos que, como você, não tem tempo de propaganda de rádio e de televisão, não tem fundo eleitoral, nem fundo partidário, para que nós possamos também levar aos nossos ouvintes e internautas o pensamento dos senhores, das senhoras candidatas dessas estruturas partidárias menores. A você, os nossos agradecimentos pela presença no Jornal Alerta Geral e sucesso nessa caminhada. Obrigado, Luzenor, obrigado, Beto, obrigado a todos vocês, aos ouvintes. Nós que agradecemos esse espaço, tem sido uma campanha difícil, tem sido um desafio, como a gente iniciou aqui a nossa discussão, mas temos certeza de que o povo cearense vai se conscientizar. Nós vamos fazer uma campanha de conscientização, de mobilização social. Estamos marcando hoje, né? Hoje nós temos um ato nacional, dia 11 de agosto, é o Dia Nacional do Estudante, e no dia 7 de setembro nós também estamos convocando uma grande manifestação, grande mobilização nacional pela defesa da democracia. Nós hoje temos uma ameaça real no país, tem sido acusada as urnas eleitorais, as urnas eletrônicas têm sido atacadas pelo presidente da República, e os seus sequazes, os seus apoiadores estão fazendo isso, estão atacando as instituições, inclusive o Supremo Tribunal Federal e o próprio TSE, que sempre teve uma reputação muito ilibada. Nós não temos em nenhum momento algo que a gente pudesse caracterizar como a atividade regular do Tribunal Superior Eleitoral nesse momento, e, portanto, nós precisamos ir às ruas. A nossa campanha também é uma campanha de mobilização e queremos convidar todas e todos, trabalhadores, todos os ouvintes, a participarem dessas manifestações no dia 11, que é hoje, e no dia 7 de setembro, para a gente defender a democracia, a pouca democracia que a gente tem, mas que a gente precisa mantê-la, para que nós tenhamos, por exemplo, esse espaço democrático. Porque uma ditadura, ela não permitirá ao povo de ser escutado, de se reunir, de se mobilizar e defender os seus direitos. E ao longo da campanha, Serley, dizer que estamos aqui com os espaços abertos, tanto na nossa emissora, na nossa rede de rádios, quanto no site Ceará Agora, para levar as informações sobre a sua agenda, sobre a agenda da campanha. A você, o nosso abraço.